Segundo livro dos Reis, capítulo 14. Amazias reina em Judá. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, reinou Amazias, o filho de Joás, rei de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Jeoadã de Jerusalém. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor, todavia não como Davi, o seu pai. Ele fez segundo todas as coisas, como fez Joás, o seu pai. Todavia os lugares altos não foram removidos. Até aquele momento o povo sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. E sucedeu tão logo o reino foi confirmado na sua mão, que ele matou os seus servos que haviam matado o rei, o seu pai. Porém, os filhos dos assassinos ele não matou, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor ordenou, dizendo: os pais não serão levados à morte pelos filhos, nem os filhos serão levados à morte pelos pais, mas cada homem será levado à morte pelo seu próprio pecado. Ele matou de Edom, no Vale do Sal, 10.000, e tomou Sela por guerra, e chamou seu nome de Joctiel, até este dia. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, o filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, olhemo-nos um à face do outro. E Jeoás, o rei de Israel, mandou dizer a Amazias, o rei de Judá: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá a tua filha para o meu filho como esposa. E ali passava um animal selvagem que estava no Líbano e pisoteou o cardo. Tu, na verdade, tens ferido a Edom, e o teu coração tem te exaltado. Gloria-te disto e detenha-te na tua casa, afinal, porque mexerias com a tua dor, para que caias, de fato, tu e contigo Judá? Porém, Amazias não quis ouvir. Portanto, Jeoás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazias, rei de Judá, olharam na face um do outro em Bet-Semes, que pertence a Judá. E Judá foi derrotado por Israel, e fugiram cada homem para suas tendas. E Jeoás, rei de Israel, pegou Amazias, rei de Judá, o filho de Joás, o filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio até Jerusalém, e demoliu o muro de Jerusalém, desde o portão de Efraim até ao portão da esquina, 400 côvados. E ele tomou todo o ouro e prata e todos os vasos que foram achados na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e reféns, e retornou a Samaria. Ora, o restante dos atos de Jeoás e tudo o que ele fez, e o seu poder, e a forma como ele lutou contra Amazias, rei de Judá, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoás dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria com os reis de Israel, e Jeroboão, seu filho, reinou no seu lugar. E viveu Amazias, o filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. E o restante dos atos de Amazias não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Ora, fizeram conspiração contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis, mas eles enviaram após ele a Laquis, e lá o mataram. E o trouxeram sobre cavalos, e ele foi sepultado em Jerusalém, com seus pais, na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou Azarias, que tinha 16 anos de idade, e fê-lo rei em lugar do seu pai Amazias. Ele edificou Elate e a restituiu a Judá. Depois disto, o rei dormiu com seus pais.
No 15º ano de Amazias, o filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, o filho de Joás, rei de Israel, começou a reinar em Samaria, e reinou 41 anos. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor. Ele não se afastou de todos os pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar. Ele restituiu o termo de Israel desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual ele falou pela mão do seu servo Jonas, o filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Éfer. Porque o Senhor viu a aflição de Israel, que era muito amarga, porque não havia nenhum escravo, nem livre, tampouco algum ajudador para Israel. E o Senhor não disse que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu, mas salvou-lhes pela mão de Jeroboão, o filho de Jeoás. Ora, o restante dos atos de Jeroboão, e tudo o que ele fez, e o seu poder, como ele guerreou, e como ele recuperou Damasco, e Amate, a qual pertencia a Judá, para Israel, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeroboão dormiu com seus pais, a saber, com os reis de Israel, e Zacarias, o seu filho, reinou no seu lugar. Segundo livro dos Reis, capítulo 15. Uzias reina em Judá. No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Azarias, o filho de Amazias, rei de Judá, a reinar. 16 anos de idade tinha ele quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Jecolias de Jerusalém. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor, segundo tudo o que o seu pai Amazias havia feito. Salvo que os lugares altos não foram removidos. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. E o Senhor feriu o rei, de modo que ele ficou leproso até o dia da sua morte, e habitou em uma casa separada. E Jotão, o filho do rei, esteve sobre a casa, julgando o povo da terra. E o restante dos atos de Azarias e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Assim, Azarias dormiu com seus pais, e eles o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Jotão, o seu filho, reinou no seu lugar. No 38º ano de Azarias, rei de Judá, Zacarias, o filho de Jeroboão, reinou sobre Israel em Samaria por 6 meses. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, como os seus pais haviam feito. Ele não se afastou dos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar. E Salum, o filho de Jabes, conspirou contra ele e o feriu diante do povo e o matou e reinou no seu lugar. E o restante dos atos de Zacarias, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Esta foi a palavra do Senhor, a qual ele falou a Jeú, dizendo: Os teus filhos se assentarão sobre o trono de Israel até a 4ª geração. E assim sucedeu. Salum, o filho de Jabes, começou a reinar no ano 39º de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês inteiro em Samaria. Porque Menahem, o filho de Gadi, subiu de Tirza e chegou a Samaria e feriu Salum, o filho de Jabes, em Samaria, e o matou e reinou no seu lugar. E o restante dos atos de Salum e a conspiração que ele fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Então Menahem feriu Tifsa e todos os que nela estavam, e os seus termos desde Tirza, porque eles não a abriram para ele, por isso ele a feriu,
e todas as mulheres dali que estavam grávidas ele partiu em 2 pedaços. No 39º ano de Azarias, rei de Judá, Menahem, o filho de Gadi, começou a reinar sobre Israel e reinou por 10 anos em Samaria. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor. Ele não se afastou em todos os seus dias dos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar. Epul, o rei da Assíria, veio contra a terra e Menahem deu a Pul 1000 talentos de prata para que a sua mão pudesse estar com ele, para confirmar o reino em sua mão. E Menahem exigiu o dinheiro de Israel, a saber, de todos os homens poderosos em riqueza, de cada homem 50 shekels de prata, para dar ao rei da Assíria. Assim o rei da Assíria retornou e não permaneceu ali na terra. Ora, o restante dos atos de Menahem e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Menahem dormiu com seus pais, e Pecaías, o seu filho, reinou no seu lugar. No 50º ano de Azarias, rei de Judá, Pecaías, o filho de Menahem, começou a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou por 2 anos. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor. Ele não se afastou dos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar. Porém, Peca, o filho de Remalias, um capitão dele, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, no palácio da casa do rei, com Argobe e Arié, e com ele 50 homens dos gileaditas, e ele o matou e reinou no seu lugar. Ora, o restante dos atos de Pecaías e tudo o que ele fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. No 52º ano de Azarias, rei de Judá, Peca, o filho de Remalias, começou a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou por 20 anos. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor. Ele não se afastou dos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e tomou Ijon, e Abel-Bet-Maaca, e Janoa, e Quedes, e Azor, e Gileade, e a Galileia, toda a terra de Naftali, e levou-os cativos para a Assíria. E Oséias, o filho de Elá, fez conspiração contra Peca, o filho de Remalias, e o feriu, e o matou, e reinou em seu lugar, no 20º ano de Jotão, o filho de Uzias. E o restante dos atos de Peca e tudo o que ele fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. No 2º ano de Peca, o filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, o filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. 25 anos de idade tinha ele quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Jerusa, a filha de Zadoque. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor. Ele fez segundo tudo o que o seu pai Uzias tinha feito. Todavia, os lugares altos não foram removidos. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. Ele edificou o portão mais alto da casa do Senhor. Ora, o restante dos atos de Jotão e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Naqueles dias o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, o filho de Remalias, contra Judá. E Jotão dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Acás, o seu filho, reinou em seu lugar.
Segundo livro das Crônicas, capítulo 25. Amazias reina em Judá. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Jeoadã de Jerusalém. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, mas não com um coração perfeito. Ora, sucedeu quando o reino lhe foi estabelecido, que ele matou seus servos que haviam assassinado o rei, o seu pai. Porém, ele não matou seus filhos, mas fez como está escrito na lei, no livro de Moisés, onde o Senhor ordenou, dizendo: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada homem morrerá pelo seu próprio pecado. Além disso, Amazias reuniu Judá e fez deles capitães sobre milhares e capitães sobre centúrias, de acordo com as casas dos seus pais, por todo Judá e Benjamim. E ele os enumerou, de 20 anos de idade para cima, e neles achou 300.000 homens escolhidos, aptos para sair à guerra, que conseguiam manusear a lança e o escudo. Também de Israel ele contratou 100.000 homens fortes e valentes por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio até ele dizendo: ó rei, não permitas que o exército de Israel vá contigo, porque o Senhor não está com Israel, a saber, com todos os filhos de Efraim. Porém, se tu quiseres ir, que vá, sede forte para a batalha. Deus te fará tombar diante do inimigo, pois Deus tem poder para socorrer e para lançar por terra. E Amazias disse ao homem de Deus: mas o que faremos dos 100 talentos, os quais dei ao exército de Israel? E o homem de Deus respondeu: o Senhor é capaz de te dar muito mais do que isso. Então Amazias separou o exército que veio até ele de Efraim para retornar para casa, porquanto a sua ira foi grandemente acendida contra Judá, e eles retornaram para casa em grande ira. E Amazias fortaleceu-se e conduziu seu povo, e foram até o vale do Sal, e feriram 10.000 dos filhos de Seir. E outros 10.000 deixados vivos, os filhos de Judá, levaram consigo cativos, e os trouxeram até o cume da rocha, e os lançaram abaixo do cume da rocha, para que todos fossem quebrados em pedaços. Porém, os soldados do exército que Amazias enviou de volta, para que não fossem com ele à batalha, caíram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e feriram 3.000 delas, e tomaram muito despojo. Ora, sucedeu depois que Amazias chegou no massacre dos Edomitas, que ele trouxe os deuses dos filhos de Seir, e os ergueu para serem os seus deuses, e se curvou diante deles, e queimou incenso a eles. Porquanto a ira do Senhor foi acesa contra Amazias, e ele enviou-lhe um profeta, o qual lhe disse: por que tens buscado os deuses do povo, os quais não puderam livrar o seu próprio povo da tua mão? E sucedeu que, enquanto ele falava, o rei disse-lhe: fizeram-te por conselheiro do rei? Refreia-te! Por que serias tu ferido? Então o profeta refreou-se e disse: eu sei que Deus determinou te destruir, porque fizeste isto, e não atentaste ao meu conselho. Então Amazias, rei de Judá, tomou conselho e enviou Joás, o filho de Jeoacás, o filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vejamo-nos face a face. E Joás, o rei de Israel, mandou dizer a Amazias, o rei de Judá: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá a tua filha como esposa para o meu filho. E ali passava um animal selvagem que estava no Líbano e pisoteou o cardo.
Tu dizes: eis que feriste os edomitas, e o teu coração exaltou-te a se gloriar. Fica agora em casa, porque mexerias com a tua dor, para que caias, a saber, tu e Judá contigo. Amazias, porém, não quis ouvir, porque era da vontade de Deus entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porque eles foram atrás dos deuses de Edom. Assim Joás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazias, rei de Judá, se viram face a face em Bet-Semes, a qual pertence a Judá. E Judá foi derrotado diante de Israel, e fugiram cada homem para a sua tenda. E Joás, o rei de Israel, tomou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Jeoacás, em Bet-Semes, e o trouxe até Jerusalém, e demoliu o muro de Jerusalém, desde o portão de Efraim até o portão do canto, 400 côvados. E ele tomou todo o ouro e a prata, e todos os vasos que foram achados na casa de Deus com Obed-Edom, e os tesouros da casa do rei, e também os reféns, e retornou a Samaria. E Amazias, o filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos, depois da morte de Joás, o filho de Jeoacás, rei de Israel. Ora, o restante dos atos de Amazias, os primeiros e os últimos, não estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel? Ora, desde o tempo em que Amazias se desviou de seguir o Senhor, fizeram conspiração contra ele em Jerusalém. E ele fugiu para Laquis, mas enviaram após ele a Laquis, e lá o mataram. E o trouxeram sobre cavalos, e o sepultaram com os seus pais na cidade de Judá. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Uzias reina e prospera. Então todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o fez rei em lugar do seu pai Amazias. Ele edificou Elate e a restituiu a Judá depois que o rei dormiu com seus pais. 16 anos de idade tinha Uzias quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jecolias de Jerusalém. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que o seu pai Amazias fez. E ele buscou a Deus nos dias de Zacarias, que tinha entendimento nas visões de Deus. E enquanto ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. E ele saiu e guerreou contra os filisteus, e demoliu o muro de Gate, e o muro de Jabiné, e o muro de Asdod, e edificou cidades junto a Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus, e contra os árabes que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome se espalhou, a saber, até a entrada do Egito, porque ele se fortaleceu sobejamente. Além disso, Uzias edificou torres em Jerusalém, no portão do canto e no portão do vale, e na esquina do muro, e os fortificou. Ele também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porquanto tinha muito gado, tanto na região baixa quanto nas planícies. Também lavradores e vinhateiros nos montes e no Carmelo, porque ele amava a lavoura. Além disso, Uzias tinha um exército de homens de luta que saíam à guerra em tropas de acordo com a contagem feita pela mão de Jeiel, o escriba, e de Maazéias, o soberano, debaixo das mãos de Ananias, um dos capitães do rei. O número total dos chefes dos pais dos homens fortes e valentes era de 2.600. E debaixo da sua mão estava um exército, 307.500, que faziam guerra com muito grande poder,
para ajudar o rei contra o inimigo. E preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos e lanças, e elmos e couraças, e arcos e fundas para atirar pedras. E ele fez em Jerusalém máquinas inventadas por homens peritos para estarem sobre as torres e nos cantos dos muros, para se atirar com flechas e grandes pedras. E o seu nome se espalhou muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Porém, havendo-se fortalecido, o seu coração ficou exaltado para sua destruição, porque ele transgrediu contra o Senhor seu Deus e adentrou o templo do Senhor para queimar incenso sobre o altar do incenso. E Azarias, o sacerdote, entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, que eram homens valentes. E eles resistiram a Uzias, o rei, e disseram-lhe: Não compete a ti, Uzias, queimar incenso para o Senhor, mas aos sacerdotes, aos filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque tu transgrediste. Tampouco isto será para a tua honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias ficou irado e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. E enquanto estava irado com os sacerdotes, nasceu-lhe a lepra na sua testa diante dos sacerdotes na casa do Senhor, do lado do altar de incenso. E Azarias, o sumo sacerdote, e todos os sacerdotes olharam para ele, e eis que ele ficou leproso na sua testa, e o empurraram para fora dali. Sim, ele mesmo se apressou em sair, porque o Senhor lhe havia ferido. E o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte, e sendo um leproso, habitou em uma casa separada, porque ele foi cortado da casa do Senhor. E Jotão, o seu filho, esteve sobre a casa do rei, julgando o povo da terra. Ora, o restante dos atos de Uzias, os primeiros e os últimos, escreveu o profeta Isaías, o filho de Amós. Assim, Uzias dormiu com seus pais, e eles o sepultaram com seus pais no campo de sepultamento que pertencia aos reis, porque disseram: Ele é um leproso. E Jotão, o seu filho, reinou em seu lugar. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 27, Jotão reina bem e vence os amonitas. Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jerusa, a filha de Zadok. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que fez o seu pai Uzias. Todavia ele não entrou no templo do Senhor, e o povo ainda agia de modo corrupto. Ele edificou o portão alto da casa do Senhor, e ele edificou muito sobre o muro de Ofel. Além disso, ele edificou cidades nos montes de Judá, e nas florestas edificou castelos e torres. Ele também lutou com o rei dos Amonitas e prevaleceu contra eles. E naquele ano, os filhos de Amon deram a ele 100 de talentos de prata e 10.000 medidas de trigo e 10.000 de cevada. Grande quantia os filhos de Amon pagaram a ele, tanto no segundo ano como no terceiro. Assim Jotão se tornou poderoso, porque ele preparou os seus caminhos diante do Senhor seu Deus. Ora, o restante dos atos de Jotão e todas as suas guerras e os seus caminhos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E Jotão dormiu com seus pais, e eles o sepultaram na cidade de Davi, e Acás, o seu filho, reinou em seu lugar.